tudo bem? Bem-vindos a mais um Encontro na Carpintaria. Hoje nós vamos entrevistar duas pessoas muito queridas por nós, para a gente conhecer um pouco mais sobre o diaconato e especialmente a vida de um diácono permanente. Nós estamos aqui com o diácono Birajara e o diácono Albérico. O Bira eu lembro porque é da minha paróquia, então a gente acaba acostumando. Sim. Então, se você tem alguma dúvida sobre essa vocação, acompanhe a gente nesse vídeo para tirar as dúvidas e também conhecer um pouco mais dessa vocação que é tão rica, desse chamado que o Senhor faz para alguns homens na igreja, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero saber é por que a igreja resolveu instituir o diaconato? De maneira especial, o diaconato permanente, né? Posso? Bom, eu gostaria de fazer uma observação, porque uma vez foi um bispo que falou isso, a gente evita falar diaconato, olha diaconado, porque diaconato dá para entender, presbiterato dá para entender, mas episcopato já fica feio. Então é episcopado, presbiterado e diaconado, né? Olha só. Então a pergunta era, quando que instituiu? Na verdade a igreja tem os seus diáconos desde Atos dos Apóstolos, né, quando nomeou aqueles 7 diáconos, né, depois o Alberto vai fazer uma leitura aí para nós, então escolheu aqueles homens, né, de íntegros que pudesse tomar conta da igreja, especialmente cuidar dos assistidos, né, para que os padres pudessem cuidar da liturgia, cuidar do povo de Deus e tal. E foi tendo, depois foi suspenso os diáconos permanentes, diaconados. Ainda nós podemos acrescentar que o primeiro mártir do Novo Testamento foi um diácono, né? Santo Estevão, né, que tomava conta das coisas do Vaticano e acabou sendo apedrejado, autorizado pelo nosso querido Paulo de Tarso, né? E depois Paulo se converteu e tal. Então suspendeu-se depois de um tempo esse diaconato. Depois foi resgatado em 1964, né, com o Concílio Vaticano II. Então de lá para cá não teve interrupção, né, e nós estamos sempre aumentando essa fileira dos diáconos. Então o diaconato foi assim, surgiu lá no Atos dos Apóstolos, teve um tempo suspenso, as coisas que aconteciam na igreja, e depois resgatado em 1964. Não me lembro exatamente quando é que ele foi suspenso, mas o resgate foi em 1964. Isso na igreja do Ocidente. A igreja do Oriente, ela continuou. Continua. Porque tem a igreja, né, que o chefe é Constantinopla. Isso. O chefe é Constantinopla. Nossa, que interessante. E aí, para que serve um diácono? Por que a igreja resolveu retomar com os diáconos? Vai, velho. E aí? Bom, a necessidade era essa, né? Assistir às viúvas, servir às mesas, nasce com essa proposta, né? Com esse objetivo. Mas logo você vai ver Filipe pregando, né? Uhum. Então, é para que o diácono possa pregar a palavra, que é a necessidade da igreja, né? Da pregação da palavra. A liturgia, o diácono tem ali a sua função na liturgia, e a caridade. Então, a igreja precisa do diácono como o diácono precisa da igreja. E por quê? Porque a diaconia significa serviço, servir. Uhum. O Cristo nasce, então, ele vem para servir. Né? Ele diz assim, no meio de vós não seja igual aí fora, que os reis são servidos. Né? No meio de vós, vocês devem servir um ao outro. Então, a palavra diaconia, diácono, quer dizer servidor. Então, nós somos servidores. Mesmo o padre, mesmo o bispo, ele não deixa de ser diácono. Então, a necessidade da igreja é a necessidade do serviço, daquele que serve, daquele que se entrega. É essa a grande necessidade da igreja. E teve um momento assim, porque o senhor disse que voltou em 1964. Então, como é que a igreja reconheceu que deveria voltar com os diáconos? Aconteceu alguma coisa na história da igreja em que ela falou, nossa, a gente tem que voltar com os diáconos? Esse que foi suspenso foi os diáconos permanentes. Sim. Foi suspenso o diácono permanente. O diácono sempre foi. Né? Sempre foi porque é uma etapa, né? Só abrindo um parênteses, porque o sacramento da ordem, ele tem esses 3 graus, né? Os 3 graus. A pessoa primeiro... ele não é ordenado de novo, né? Mas ele recebe o primeiro grau, que é o diácono, depois o segundo grau, que é o padre, o presbítero,
E lá em cima, o último, o terceiro é bispo, né, ou episcopo. E as pessoas às vezes fazem um pouco de confusão porque só existem esses 3 graus. Todos os outros nomes que a gente conhece, de núncio apostólico, o próprio Papa, cônego, arcebispo, tudo isso são títulos que ele recebe, né? Ou nós somos diáconos, padres ou bispos, né? Não tem outro. Às vezes tem muita pessoa, não, mas tem uns que é elevado, categoria de monsenhor, usam, né, um artefato na cabeça e não sei o que. Não, aquele é título que ele recebe, né? Então são esses 3 graus. Então o diaconato permanente foi resgatado em 1964, mas sempre foi assim. O homem, né, teria que ser ordenado diácono, que é um período também experimental da vida dele, fazer pastoral, aquele negócio todo. Achando ele que já está preparado, ele continua os estudos e vai ser ordenado presbítero. No caso do bispo, é só quando tem necessidade, o Papa concorda que precisa de mais um bispo, né? Então é a convite do Papa. Mas essas pessoas que almejam, por exemplo, presbiterato, quer ser padre, então ele foi diácono. Haja vista que o Papa, primeiro ele se reveste de diácono, depois ele se reveste de bispo. Então, e ele sempre faz isso para ele não esquecer que ele foi um diácono, que é o servidor da paróquia. Isso. E aí ela perguntou o que aconteceu, né? Como é que a igreja discerniu que precisava, né, resgatar o diaconato? O Concílio Vaticano II. Isso. O Concílio Vaticano II foi assim Eu costumo me referir ao Concílio Vaticano II, usando as palavras bem assim que todos possam entender, que eu sou da época, sou resgatado dessa época, né? Eu nasci para a igreja nessa época. Você imagina uma cozinha onde estão ali se preparando gostosos quitutes, né? E só que as panelas eram tampadas. A comparação que eu faço com o Concílio Vaticano II. As panelas eram tampadas. O Concílio Vaticano II destampou as panelas. Porque o conteúdo, o alimento nosso da igreja sempre é o mesmo, é Cristo. Mas acontece que parecia uma coisa que precisava uma abertura. E nessa abertura que eu chamo de destampar as panelas, eu sou um desses que vinha atraído pelo aroma, pelo cheiro, para me alimentar. Então foi esse grande acontecimento, o Concílio Vaticano II, que resgatou o diaconado permanente e deu também vez e voz aos leigos. Sim, as pregações, os ensinos eram feitos só por padres ou bispos. Entendi. Entendeu? Então, para ver se eu entendi mesmo. Vamos ver. Então quer dizer que no Concílio Vaticano II ele viu essa necessidade de estampar as panelas, usando as palavras isso é o termo que eu uso, né? E aí, então, viu-se também que a diaconia, né, podia ser não só um auxílio para a comunidade, mas também uma maneira desse, não sei, né, desse chamado retornar ou algo assim? É isso? Isso mesmo, a necessidade da igreja, né? Então o diaconato permanente foi resgatado. Porque o diaconato transitório já, como o Dia explicou. Né? Claro. Entendi. Permanentemente diácono, né? Isso. De vez em quando tem alguma investida sobre o ano passado mesmo, né? Foi esse ano, teve abertura do processo para as mulheres serem diaconisas. Quando se falou no sino da Amazonas, que agora quem atende os ribeirinhos da Amazonas, agora o padre vai poder ser um padre casado e tal. Então tudo isso é apenas estudo, né? Então o diaconado foi feito isso. E também ele auxilia a própria família, né? E a família também do diácono, né? Santifica a família. É bem verdade que o pilar do diácono permanente é a esposa, né? A esposa, tanto é que se a esposa não fizer uma declaração de próprio punho, manuscrito, colocar dentro do envelope, lacrar e entregar para o bispo, acabou a vocação. Meu caso está totalmente associado à esposa, né? Só adiantando um pouquinho, mas meu caso, por exemplo, eu estava com tudo pronto para o ano 2000, que parecia uma data bonita, éramos 10 candidatos, né? E acabou que ela não autorizou. Ixi! A Socorro não autorizou no ano 2000. Né? E chegou agosto do ano 2000, que as ordenações ficou para o dia do diácono, dia 10 de agosto, ela não autorizou. Aí eu também... Porque o fato dela... embora ela tenha falado que não tenha autorizado, mas tem outras maneiras que
impedem da gente ser diácono. Não é só a esposa, tem no mínimo mais 2 maneiras. A né? comunidade, né? A comunidade e o próprio bispo também, o pároco escuta o pároco lá e a gente não é ordenado. Mas aí o que eu fiz? Como eu fiz o curso de teologia e tinha algumas matérias que eu achei que elas foram meio capengas, né? E nós tínhamos um professor que trabalhava em embaixada, então ele faltava muito às aulas, aquele negócio, né? E eu voltei para fazer aquelas matérias que eu achei que não foi bem feitas. Então eu fiquei 1 ano, né, fazendo e aguardando se ela ia autorizar. Ela acabou autorizando e eu fui ordenado no ano 2001, né, há 20 anos. Poxa, agradecemos a Socorro, então. Graças a Deus, ela socorreu-nos, Socorreu. É isso. Mas eu acho interessante, porque então a primeira vocação de todo diácono permanente é o matrimônio. É o matrimônio. Tanto então ele tem que ser casado. No mínimo Não. 5 anos. Olha, sim, não. Tem solteiros também. Tem solteiros. Se casados, 5 anos, não é isso, Alberto? Se casados, ele tem que ter 5 anos. Mas pode ser ordenado diácono permanente solteiro. Eu não sabia dessa. É uma opção que ele faz. Ele fala, não quero ser presbítero. Mas ele opta pelo celibato ou não? Sim, ele pode casar depois? Não. Não, aí não pode casar. Gente, olha só, tô descobrindo coisa. Não pode casar. Se ele optar pelo diaconato permanente, sendo solteiro, ele não pode casar de novo. Assim como o diácono permanente, que tem esposa, se viuvez, Também. se tem a viuvez, não pode casar de novo. Meu Deus. Não pode casar de novo. Tem algumas esposas que vão achar bom, né? Mas justamente por isso, porque sem autorização daquela esposa, você não pode ser ordenado. Então, se ficou viúvo, a outra não pode autorizar de novo. Então, não pode casar de novo. Que coisa. Por isso tem que ter 35 anos de idade, tem que ter 5 anos de casado, que é para o já mínimo, estar mais né? ou menos maduro. Porque quando a gente fica viúvo, aí a gente já está na idade que eu estou, né? Nem se quisesse, eu não ia arrumar mais casamento, não. embora que eu fui no casamento do meu irmão com 85 anos. Ixi, Maria. Olha. Com uma mulher de 82. Mas nós somos preparados para isso, né? Nós temos vários casos de viuvez, né? Temos casos, sim. Depois eu vou adiantar esse assunto que eu quero trabalhar mais ele mais Sim, profundamente. agora no início. Mas agora, voltando a essa questão do ser diácono, vocês foram... Como foi o chamado de vocês? Quem quer começar a falar? Quer que eu comece dessa vez? Ou você... Começa dessa vez. Olha, para poder explicar melhor, eu vou mostrar essa gravura aqui, tá? Aqui, ó. Estão vendo? Baixar um pouquinho. Fica bem claro aqui essa gravura. Vocês estão vendo aqui do lado, na frente da gravura, que é o lado que interessa. Agora imagina vocês se fosse algo bordado. Minha mãe fazia bordados e ela começava a bordar do lado avesso. E aí a imagem, ela fazia aqui, o bordado com a linha e tal, trançava aqui, e na frente ficava o que ela queria, a imagem. É assim, né? Faz assim. Então esse aqui não é bordado, mas imagina que começou a descrição aqui, a feitura do desenho aqui. Entenderam o que eu quero dizer? A minha vocação foi assim, e eu penso que é a de todas. Por quê? O meu chamado tem um aspecto, acho que não é só o meu não, viu? Tem um aspecto visível, que é através dos irmãos, através de alguns acontecimentos, mas ele ficaria sem nenhum sentido se não houvesse o chamado invisível, aquele que é lá dentro da gente, aquele lá que é lá no interior da gente. Isso aconteceu comigo. Então, por exemplo, eu estava nos grupos de orações, diante do Santíssimo, alguém ali no meio, como aconteceu comigo: ô seu Almério, o senhor tem um chamado para ser diácono, viu? Ixi. Revelação. E eu digo, e eu sempre acreditei nas revelações, ainda mais diante do Senhor. Mas eu cá comigo, não é não. Ou seja, eu fazia igual Jonas, e Jonas não fugia. Jonas tinha que anunciar em Nínive, e ele fez o quê? Pegou o barco para o lugar contrário. Aqui euzinho Jonas aqui, fugindo. E por que eu fugia? Vocês imaginam um rapaz que se enamora de uma moça, de uma mulher, mas ele não quer compromisso. Era eu aqui. Igreja, eu já amava a igreja, digamos assim, porque já tinha encontrado Jesus, mas eu como leigo, se alguma coisa ali não me agradasse, se eu fosse maltratado, eu como leigo, eu podia ir para outra paróquia, eu podia ir para outro lugar. E eu sabia que como diácono, né, eu teria que assumir um compromisso. Eu não queria assumir esse compromisso.
fugia então. Então, eu achava a noiva muito bonita, muito legal, mas compromisso com a noiva, compromisso tão sério assim, não. Daí como é que foi a minha caminhada até chegar ao diaconato? Uma palavra. E ela está aqui, né, na Sagrada Escritura, porque o meu chamado, de modo geral, foi por meio da palavra, né? O testemunho é longo, mas eu vou só em relação ao diaconato. Eu fugia, mas existiam as figuras dos meus irmãos, por exemplo, o diácono Nery, que já está na glória de Deus. Eu vi o diácono Nery caminhando, vindo de missão, e eu ficava impressionado, perguntava algumas coisas ao diácono Nery, tá? No curso de teologia, esse moço, esse senhor aqui, tá? Ele conversando com os Jimenez, as conversas dele eu achava muito interessante, que eram conversas maduras e ao mesmo tempo bem humoradas. Algumas vezes eu fazia pergunta a eles e eu ficava ali gravitando perto deles para colher ali, achei interessante. E outros, mas foi o diácono Nery que eu visualizei, digo, poxa vida, que importante é o diaconado, mas não é para mim não. Quem me preparou, porque eu era batizado já com 40 anos, eu era batizado, mas não era crismado. Eu fui crismado aos 44 anos. E quem me preparou para crisma? Um diácono Mariano, meu amigo Mariano. Agradeço a Deus o diácono Mariano. Veja como é memória a história, né? E quem foi não foi um bispo, né? Foi hoje bispo, Monsenhor Marconi à época. Quando eu falo para ele fica assim, né? Então eu fui preparado assim por eles, por Deus, através dessas pessoas. Mas a palavra que fez com que eu despertasse, porque eu dizia sempre não. Até que veio um padre do Rio de Janeiro, que eu era da paróquia São Paulo Apóstolo, padre Carlos Paludo, e ele tinha um projeto. Veja como é que são as coisas de Deus. O projeto dele ele envolvia 4 diáconos. Então ele chamou a mim, chamou o Damasceno, Giovanni e o Paulo César Leite. Então o projeto dele é que cada um cuidasse de uma área. Só que ele foi embora daqui, né, de Brasília, foi para o Ceará, para Fortaleza, mas nós ficamos na escola. Num dado momento, nós parecíamos que não íamos perseverar na escola. Foi choro, foi lágrima, mas eu não quero entrar nesse pormenor. O que vale é que nós perseveramos. Mas como é que eu disse o sim? Né? Essa rejeição, não queria. Foi quando eu escutei essa palavra. Era na Santa Missa. 1 Timóteo capítulo 3, versículo de 8 a 10. Olha só como é que essa palavra me pegou. Do mesmo modo, os diáconos sejam honestos, não de duas atitudes, nem propensos ao excesso da bebida e ao espírito de lucro. Até aí, tudo bem? Que guardem o mistério da fé numa consciência pura. Aí agora essa aqui foi que me pegou. Antes de poderem exercer o seu ministério, sejam provados para que se tenha certeza de que são irrepreensíveis. E aí eu caí do cavalo. Por quê? A minha desculpa para não ser diácono, porque eu tinha lido alguns documentos, e num deles, o documento da igreja diz isso, que o diácono ele tem que prover a família dele. Ele não pode ficar dependendo da igreja. Não. E tem que ter uma situação razoável. Eu comecei também a aumentar. Eu li já, olha, aí eu dizia para o nosso Senhor, né, para Deus, está vendo? Eu não tenho condições, eu não tenho casa própria, eu aumentava também a coisa. Está vendo? Eu não posso ser diácono da sua igreja. Não ganho suficiente. Eu digo, com isso eu ficava bem à vontade. Né? Quando essa palavra veio, naquilo que era a minha desculpa, que era a aprovação pela grana pouca, ela é uma desculpa minha, mas era aprovação. Então eu entendi o que o nosso Senhor queria, o chamado do nosso Senhor. Eu estava sendo provado na questão de cair. Quando foi à noite, tinha uma reunião com esse padre e com a comunidade da qual eu fazia parte, Padre Carlos. E aí eu falei, Padre Carlos, por essa palavra eu digo sim então ao plano, ao projeto do diaconado. Aí a Assembleia, pronto. Acabou. Tudo bonitinho, eu fugia, Deus me seduziu. Mas chegou uma hora, antes de ser ordenado, que eu parecia que não ia ser ordenado. Porque precisava de algumas aprovações. E aí eu vi a minha turma receber o leitorado, acolitado, e eu e o Paulo não. E quando eu participei da missa, que foi na minha paróquia, o pessoal recebeu o leitorado, eu fui para casa, fiquei alegre pela minha turma ter recebido, tudo túnica, bonitinho.
E eu fui para casa, cheguei em casa em pranto, gente. Sozinho, né? Eu cheguei em casa para entrar no banheiro lá, eu bati, que tem uma palavra, né? Lucas 11. Pedi e receberás. Batei a porta, ela se vos abrirá. Né? E aí eu bati literalmente na porta do banheiro. Senhor, se tu queres que eu seja diácono da tua igreja, abre essa porta, Senhor. Assim mesmo. E bati literalmente. Aí entrei, abri o chuveiro para tomar meu banho e as minhas lágrimas se misturaram com a água do chuveiro. E aí me veio o entendimento. O Espírito Santo, ele nos guia mesmo. É como se eu estivesse vendo, eu gostava sempre de boxe, né? É como se eu estivesse vendo uma luta de boxe, 2 boxers. E aí uma palavra veio no meu coração, né? Uma intuição. Albérico, você sempre foi, você é um lutador que ganhava a luta nos primeiros rounds. Você era muito elogiado, Albérico. Era preciso que você recebesse um golpe, que é chamado hook no fígado, para que você se agachasse, para que você se humilhasse. Porque eu estava fugindo de Deus, eu estava charmando. Agora Deus mostrou que é Ele quem é Deus. E eu tive que implorar, chorar e pedir, Senhor, se tu queres. Aí, claro, aconteceu a ordenação, o bispo veio e tal. E aí, Deus é Deus, viu? Deus é Deus. Então a gente tem que valorizar esse ministério, o chamado de Deus, porque é Ele quem nos chama. De uma maneira clara e externa, através das pessoas e dos acontecimentos. E de uma maneira bem íntima e invisível, pela assistência do Espírito Santo de Deus. Nosso Senhor está tecendo espios para nós. É isso. E a sua esposa teve alguma... A minha esposa, até 40 anos eu não queria saber de igreja, tá? Ah, tá. Até 40 anos. Só um detalhe. Não, eu não ia para a igreja. Eu chegava em casa no outro dia, eu bebia uma garrafa de vodka por dia, fumava 4 maços de cigarro por dia. Minha mulher sofreu muito. Então, pelas orações dela, que ela sempre foi de oração, dela e das amigas, né? Que dobrou o joelho, claro que ela assinou embaixo, assino e apoio. Para hoje. Que coisa, entendeu? Não é? Mas foi ela rezando, ela que intercedeu por mim. Obrigado, viu, Zuleide? É isso. Veja a importância da esposa, né? Que reza pelo seu marido, que não desiste. Porque se dependesse só de mim, eu teria me perdido há muito tempo. Há muito tempo. Mas o Senhor resgata. É interessante a gente estar aqui gravando na paróquia. Estamos falando sobre a vocação do diaconado e tudo mais. E aí, com muita tranquilidade, o senhor fala, até 40 anos eu não frequentava a igreja. Mas assim, essa tranquilidade também é de uma alma que encontrou com Jesus, né? Porque você fica imaginando, imagina se o senhor estivesse naquela vida ainda, né? Não estava vivo. Olha só, nem estava vivo. Sabe o que me consola, assim, me dá força? Santo Agostinho também. Tarde te amei, beleza, eu te procurava fora e tu estava dentro de mim. Né? Santo Agostinho era da pá virada. Então eu digo, opa, tem um também que era da pá virada, não sou eu só. Não só tem eu não, né? É isso. Nosso Senhor, Ele vem, Ele nos resgata mesmo, né? Graças a Deus. Aonde abundou o pecado, superabunda a graça, diz a palavra de Deus. É verdade, né? Que bom. Bom, esse é o meu relato de maneira muito sucinta, né? Sim. Tá bom? E você, Vira? Pois é, começando mais para o final, a esposa realmente é o esteio da casa, né? Depende dela, a igreja fez isso aí muito acertadamente, que depende dela, porque eu no meu passado também não tenho diferença de nenhuma de você, que eu não valia nada, né? Eu não valia nada, tem hora que eu falo com ela que aventura foi essa, que ela resolveu resgatar uma pessoa, porque eu aprendi lá o endereço da igreja, porque para encontrar com ela, quando era namorado, tinha que ir à missa. Né? Depois, gente, é o segredo. Pois é, você vê que mesmo dentro de... Por isso você não pode discriminar ninguém, né? Aquele não vale nada e tal. Se tivesse discriminado, nós dois já tinha ido embora. Já. E ela fez isso, né? Aí o padre... Nessa profecia que todo padre tem, né? Ele falou, na minha paróquia só casa se fizer a primeira Eucaristia. E eu não tinha, quer dizer, aí Deus parece que te bloqueia também, né? Eu podia ter ido para outra paróquia? Não, vai entrar na catequese e depois vai fazer. Tanto é que eu era 18 anos, então o padre muito gentil
pegou todas as crianças lá, deu a primeira comunhão para cada um, menos para mim. Para mim, foi lá no banco e deu. Tanto é que não existe fotografia. Eu não tenho fotografia de batismo, nem de primeira Eucaristia e nem de crisma. Que a crisma minha foi assim também. Ah, foi? Nessa outra profecia de um outro padre, que era o padre Romano ainda, na Cristo Redentor, ele passando dentro da paróquia, olhou para mim e falou assim: você não é crismado? Eu falei: não, padre, não sou não. Foi domingo que vem a crisma. Eita, foi assim? Foi. Aí não foi nem combinado com o fotógrafo, você tirar foto minha e tal, não existe também foto. Mas na pergunta que você fez sobre a vocação, a minha já foi bem tranquila, né? O padre Moacir, em 1995, eu não sei, teve alguma reunião e chegou e falou assim: ó, Bira, eu preciso de um diácono. Ó, caiu o microfone aqui, produção. Pause. Produção. Isso, eu acho que eu balancei muito. Que tá tão feliz falando É melhor ir mesmo. demais. É melhor que isso aqui eu vou ficar dentro. Isso, Mas acho que pega. Tá bom. Mas aí o padre Moacir falou: olha, eu preciso de um diácono aqui e tal, então você... E eu não sabia nada sobre a coisa, sabe? Eu fui assim também, não perguntei nada para ele. Ele falou: olha, tem um curso de teologia, descubra onde é, e agora no mês, isso já no segundo semestre, ele falou: agora em outubro vai ter um vestibular, né? Você vai lá e tal, e descobri onde era o curso superior de teologia, 914 Sul, né? E fui lá e fiz a minha inscrição e marcou-se lá o vestibular. Eu fui, fiz o vestibular e ansioso para saber o resultado. E eu ligava, não, está fechada. Aí eu esperei novembro, não me disseram nada, aí eu comecei a telefonar. Até que alguém atendeu o telefone e falou: não, minha amiga, que está tudo de férias, está tudo fechado. Eu falei: ué, não saiu o resultado do... Não sei. E fiquei naquela agonia no mês de dezembro, quando foi em fevereiro eu consegui falar. Ele falou: não, você foi aprovado. Agora em fevereiro já começam as aulas. Né? Aí fui para fazer o curso de teologia. O menor tempo para fazer o curso de teologia era 3 anos, se você aceitasse toda a grade que a escola te oferecia. Né? Então eu consegui fazer em 3 anos. Começamos nos 60 e acabou chegando só uns 10 ou 12 em 3 anos, né? Os outros ficaram para depois. Mas foi muito tranquilo isso, a minha... Aí que eu fui aprender, eu não sabia nada. E durante o curso de teologia houve uma pergunta: por que quem estava fazendo o curso de teologia? Aí eu fui um dos únicos, levantei a mão e falei: eu estou fazendo, almejando o diaconato. Né? Aí as esposas começaram a ter umas reuniões com o formador da escola diaconal, e tinha esposa de diácono, e que ela falava: você perdeu o seu marido. É mesmo. Ele vai morar na igreja. O mais fácil vai ser você arrumar uma cama para ele lá na igreja, porque não vai sair de lá. Assustou. Porque estava realmente acontecendo isso. Falava sim para tudo, participava de 10 pastorais, aquele negócio todo. Depois o negócio foi melhorando e tal. Mas aí, com o padre Moacir, né, a minha esposa conversava com ele, falou: não, ele tem... A primeira é a família, depois a igreja e tal. Então foi muito tranquilo o diaconado, né? Fui ordenado em 10 de agosto de 2001. Mas na leitura que o Alberto fez sobre essa aprovação, eu fui muito provado. Eu fui muito provado. Eu já cheguei uma vez e ir para um ensaio e fui expulso do ensaio. Eu fui expulso do ensaio porque ia ter ordenação lá, eu precisava ensaiar. Fui expulso do local. Aí, com esse negócio todo, houve também em 2000 o problema daquele diácono, né, que saiu da igreja e foi para a igreja brasileira, e ele era muito chegado com Dom Falcão. Dom Falcão ficou doente, né, coitado, foi até internado, ficou muito chateado, e houve uma conversa na época que a gente podia ficar tranquilo que o bispo ordenaria cada um na sua respectiva paróquia. Ele não vai fazer, pelo amor de Deus, né, 10? Ele não vai fazer. Aí, mas nesse ínterim, os 5 já pegaram, os outros 5 falaram: não tem condição de vocês entrar mais. Os convites estão prontos, está tudo preparado, vocês vão ser ordenados no ano que vem, se o bispo assim decidir. Aí ficamos para o ano 2001. Não fomos ordenados no ano 2000. Mas passei por várias provações, não foi só essa, né? De não dar certo, de não querer, os colegas também não querer que a gente fizesse parte do grupo. Seria a maior turma, né? 10 diáconos aqui. Aí acabou ficando 5 e depois 5.
E aí, para vocês se tornarem diáconos, tem que ter um convite do padre, do pároco? Ou como é? Quase sempre, sempre, né? E é Pode ser sempre na paróquia que vocês partem? Se o pároco não quiser, Se o pároco não quiser, não tem. não. O convite é do pároco, mas a Assembleia, né, o CPP, no caso, tem que querer concordar. Então é todo e a esposa também. Então é todo um aceite, né? Todo um querer Todo um aceite. também da igreja. Normalmente é o padre que indica e ele fica assim meio que responsável por aquele padre. Porque muitos fazem o curso de teologia e está com o curso concluído, depois se ele decide, aí ele entra, pode até entrar para uma escola diaconal, mas vai ter que ter um padre para indicar. Vai ter que ter. Porque o padre conhece um pouco a Sim, realidade. é da comunidade. Conhece um pouco a realidade dele e tal. Né? E não sei se está muito na hora, mas além de ter a esposa, tem a comunidade também, que tem umas cartas, né, que vão, não sei se... Mas acontece vai que chegar aí nesse ponto. às vezes aquele pároco indica, aí antes de você concluir a escola, ele sai e entra outro. O outro pode não ter o mesmo pensamento. O outro pode não Aí ter. é que começa a dor. Porque Foi nós assim não comigo. criticamos. Olha só! Outra dor. Nós não criticamos os padres, nem os bispos que não aceitam, não Sim. concordam com o diaconato. Não são obrigados? Não são obrigados e tal. O Dom João, ele bateu o pé, Dom João Braz de Avia, ele bateu o pé na época em que toda a paróquia que ele queria que tivesse um diácono. O padre gostando ou não. Olha só! Gostando ou não. Isso nós estávamos lá com uns 90 diáconos já, né? Isso. Nós chegamos a 102 diáconos em Brasília. Que coisa! E o senhor Diácono Alberto, que saiu da paróquia São Paulo Apóstolo, Apóstolo. como é que você parou aqui? Poxa, Por necessidade. A paróquia São Paulo Apóstolo é uma paróquia josefina, né, religiosa, não é arquidiocesana. E aqui o padre Homer sozinho, né, sozinho assim. Ele, Deus, né, alguém que vinha ajudar. E aí eu vinha sempre aqui, batizado, matrimônio, alguma pastoral que eu vinha trazer a palavra. E por eu vir muito aqui, acontece que alguns paroquianos, alguns falaram com o padre Homer: "Padre Homer, o diácono Alberto já vem aqui, por que a gente não adota ele?" Aí o padre Homer foi lá, na época, a São Paulo Apóstolo, e falou com o pároco da época, eles ficaram concordes. Aí nós tivemos que fazer a carta para o bispo, né? Eu fazia a carta para o bispo, eles dois também, porque tem que o bispo aceitar. E aí eu vim parar aqui, isso em 2012. Eu fui ordenado em 2009, então eu já tinha 3 anos, só 3 anos de diácono. Em 2012 eu vim para cá, né? Então já tenho o quê? 9 anos também, né? 9 anos que eu estou aqui. Tá? É isso, a minha realidade é essa. São Paulo Apóstolo, vim para São José, que a São José é filha da São Paulo Apóstolo. Ah, entendi. É a capela. É filha, é uma capela. Entendi. E o senhor estava dizendo sobre as cartas da comunidade. Como é que isso funciona? Porque assim, na nossa paróquia nunca mais teve diácono. Ah, eu já coloco uma pergunta. Por exemplo, o senhor é paróquia. O senhor já é diácono na nossa paróquia. É possível surgir mais um, mesmo já tendo um? Sim. Aonde funcionou a escola há muito tempo, que era na Imaculada do Guará, né? Isso. Lá nós tivemos uns 5 diáconos, né? Uns 5 diáconos lá, porque a escola era lá, então parece que arrebanhava... Na mesma paróquia, 5 diáconos? 5 diáconos na mesma paróquia. O Mariano era de lá, o Roberto era de lá, o Paulo também era de lá, né? Então tem paróquia que tem mais de um diácono. Olha só. Tem. E para o padre, porque nós fazemos, não sei se você concorda comigo, tem 3 coisas que nós fazemos que eu acho que os padres não gostam muito de fazer. Padre, uns faz belamente, mas assim, de um modo geral, os padres não gostam de fazer batizado. Né? Menino gritando no ouvido, acho por isso que ele já não tem filho, né? Menino gritando no ouvido e tal. Não gosta de fazer batizado, não é muito com casamento, porque nunca eu vi uma reclamação do diácono que celebrou um casamento de qualquer jeito, mas de padre a gente já ouviu vários, né? Noiva que entra na justiça e tal. Então, ele não gosta muito de fazer casamento e não gosta muito de ir no cemitério. E nós diáconos fazemos isso, que só acontece uma vez na vida da pessoa. Só uma vez batiza. Eu fiz 357 casamentos. Ó, o senhor contou. Não fiz o casamento de nenhum viúvo.
Então, quer dizer, é como que uma única vez na vida da pessoa. E nas exéquias, chamada encomendação, é uma única vez na vida da pessoa. Tanto é que tem horário, né? Você marca 15 horas, ou você faz às 15 horas, ou não faz mais nunca. Já sepultou. Então, todas essas coisas, né? Eu gosto de fazer assim com muita... Porque eu nunca vou esquecer o olhar de Dom Falcão. Dom Falcão olhou para mim assim uns 5 segundos. Mas ele falou para mim aquilo ali 5.000 anos. Não esqueço nunca o olhar dele, nunca, nunca. Ele olhou para mim, eu entendi perfeitamente o olhar, porque ele já tinha falado que ele não queria que os diáconos fizessem nada disso. Não corte casamento, não se aborreça no casamento, tem noiva que atrasa 1 hora, né? Faça bem feito, que deve ser a única vez na vida da pessoa. Né? Então, e aí eu acho bonito isso, a gente faz aquilo que é único na vida da pessoa. E nós temos essa faculdade também, né, para realizar batizados, bênção de casas, as pessoas chamam muita gente, bênção de automóveis, quase sempre é conosco, né? Bênção de noivado. Eu nunca vi um padre fazer um também. Então vocês recebem o óleo na mão também? Não. Olha só, como funcionam essas bênçãos? Como é que vocês começam a dar as bênçãos? E que bênçãos vocês podem dar? A do Santíssimo, né? Essas que ele Todas. falou. Todas que não são da consagração. Exatamente. A consagração a gente nem chama de bênção, né? Aham. Consagração é Isso, completamente, é verdade. é o corpo e sangue de Cristo. Mas todas as bênçãos a gente faz. E De animais. qual é o tipo de... É bênção de paróquia, aí acho que é com o bispo, né? É bênção de paróquia. E o que vocês recebem, assim, porque, por exemplo, quando o padre recebe a sucessão apostólica e tudo mais, ele tem a mão ungida e tudo mais. O que vocês recebem? Há algum sinal que vocês recebem para começar a abençoar? Porque, por exemplo... a própria imposição do bispo, que ele ordena. Você tem a posição. E a gente recebe na ordenação a escritura. Muito belíssima aquela frase, né? Porque você viveu o que lê, é belíssimo tudo aquilo. Mas a unção do óleo não temos. Entendi. Não temos. Né? Que é... Eu tô descobrindo agora, gente, com vocês. Tanto é que a gente beija a mão do padre, né? Em relação aos padres, você fala assim, não gosta muito de fazer o batismo e tal. Mas eu já vejo o contrário, eu vejo assim, a gama de serviço dele que é muito ampla. E, puxa vida, não é fácil. Então, sabe, como a missa é só ele, como são os enfermos é só ele, aí você imagina um padre só para cobrir tudo isso. Por isso que surgimos nós, né? Entendeu? Ele até gosta, tem zelo, mas ele precisa. Né? Não, olha, se não tiver diácono, ele vai fazer todos os batizados, a fazer todos os casamentos. Mas eu vejo assim, graças a Deus, eu nunca vi um problema envolvendo o diácono nessas celebrações. Entendi. Agora, conta, padre, outro dia saiu, porque quando sai uma notícia, aí sai aquele monte, né? Da noiva que entrou na justiça, que o padre, porque ela atrasou e o padre fez o casamento dela em 13 minutos, parece, né? Pois ela entrou na justiça. Né? Porque o atraso pode até ser justificado. Pode até ser. Quantas vezes eu passei por isso, nesses 357, eu vi algumas coisas, né? Eu vi algumas coisas, a pessoa passa mal. Tem noiva que passa mal. Está saindo de casa para Sobral, tem que voltar, tirar toda a roupa e tal. Aí chega ainda trêmula lá no casamento, aí você tem que acalmá-la e tal. E às vezes atrasou 1 hora, né? Mas não só por isso. De vez em quando a gente vê que tem umas que atrasou. Cada situação uma, né? É verdade. Mas... E aí, voltando em relação à questão da aprovação da comunidade, como ela é feita? Vai passar pelo padre, né? O padre aprova ou não que vocês comecem os estudos. E aí a comunidade tem que aceitar, a esposa tem que aceitar. Mas como é que é esse aceite da comunidade? Tem o CPP, né? Tem o CPP, não é? Conselho das Pastorais. O padre leva até o conselho, pelo menos foi assim na minha paróquia, né? E a comunidade, lá no caso, foi por aclamação, né? O seu foi mais fácil, né? Mas também tem o seguinte, tem outras formas. Sim. Eu, por exemplo, já fui um entrevistador, né, de um candidato, né? O que eu achava e tal, tive lá. Mas é comum também ao bispo enviar algumas cartas. Pega o endereço e envia umas cartas. O que eu acho mais bonito, porque eu gosto da Igreja Católica pela sua firmeza, pela sua dureza. Não é de qualquer jeito, nada ali é de qualquer jeito, né? E ele envia umas cartas. Digamos que lá para quem ele enviaram, eu não sei se enviou também, que tudo é segredo. Enviaram 10 cartas. Se 9 falar que concorda em uma,
falar que não concorda, não será ordenado. Olha, viu? Aí quando você não é ordenado, pode ser o quê? A carta que a sua esposa lacrou, botou dentro do envelope, entregou para o bispo, o CPP lá que você não estava, decidiu, a comunidade ou o próprio bispo. Então, Ou o pároco, né? ou O padre. padre. Então nós não sabemos, se não formos ordenados, não sabemos o que foi. Eu gosto muito disso. Porque pelo menos quando você, pelo menos quando você vai ser ordenado, legal. você passou por esses testes, né? É importante esse teste, é importante. E assim, em relação à vida familiar de vocês, o que muda? Muita gente O tem que esse. muda? Muita Porque gente. eu fico me perguntando, como é que ficam os filhos de um diácono, né? A esposa do A esposa, porque assim, se vocês vão ter muitas tarefas. Eu vou já colocar 2 perguntas aqui, além de falar da vida familiar, quais são os serviços que vocês mais desenvolvem? O Bira já falou sobre a ida ao cemitério, batismo e casamento. Mas eu quero saber mais sobre isso, né? Porque isso, querendo ou não, encontra a família, a situação familiar de alguma maneira, né? Sim. Como é isso? Eu costumo dizer, né? Não é só eu que costumo dizer, não. A família é a igreja doméstica, mas a igreja é a grande família de Deus. Então, ter discernimento, né? Porque a gente corre o risco também de se esconder na família, com a desculpa de que é a igreja doméstica, esquece a grande família de Deus. Sim. Não é? Ou faz o contrário, se esconde na grande família de Deus e despreza a família doméstica. Então, o que é que nós temos que fazer? Discernimento. Porque como nós somos assistidos, a igreja toda é assistida pelo Espírito Santo, é claro que ele assiste também a família. Qual é aí? É a oração em família. Dá a mão à esposa, eu e minha mulher estamos rezando toda, pode estar cansado com sono, vamos rezar. Porque é na oração que a gente vai tendo discernimento, vai tendo unção, vai tendo compreensão da missão de um e de outro, né? Então, eu nunca me privei de receber um convite assim, por exemplo, eu estava indo a um churrasco, né? Estou indo com a minha família a um churrasco. Aí o telefone tocou, o telefone, né? Sim, o celular. E aí, diácono, cemitério. Ezequias. Aí, isso era um domingo. Você não estava nem... Aí eu estava indo para uma família, a minha mulher compreendeu. Deixei a família lá e voltei e fui atender. Paramentar. Eu já era o terceiro. Foi em casa para paramentar? Rapidinho fui. Eu já era o terceiro que ele ligava. Não, estava Como é que vai fazer? Vai desprezar essa família? E a família compreendeu. A família compreendeu. A minha mulher assinou embaixo, né? Ela assino e aprovo, né? Então ela aprovou. Agora, é porque também eu, mesmo antes de ser ordenado diácono, eu já andava em missão também. Já andava em missão. Lembrando que a Zuleide, a minha esposa, era de oração muito antes do que eu fosse. Sim. Muito antes. Mais fácil. Então para ela ficou mais fácil, né? Compreender isso. Tá? Mas teve também, Sara, tem um movimento na igreja que está também espalhado no mundo todo, chama equipes, no plural, equipes de Nossa Senhora. E a equipe de Nossa Senhora, lá no estatuto, tem que ter um padre que chama conselheiro espiritual. Então, com a escassez de padre, há um tempo atrás, eu cheguei a ser convidado para acompanhar uma das equipes e fui acompanhar essa equipe num dia em que eu não devia ter ido, mas me convidaram, eu fui para conhecer e haver qualquer coisa naquela equipe que eu não poderia ter participado. E eu participei, e na semana seguinte esse cara me dá uma resposta, não deu, passou um mês, não deu. E a pessoa que me convidou estava procurando uma maneira de falar que eu não poderia acompanhar a equipe de Nossa Senhora. Aí o tempo passou, não pode. Aí o tempo passou, eu fui convidado para acompanhar uma equipe que tem jovens. Fui convidado para acompanhar uma equipe de Nossa Senhora, equipe jovem de Nossa Senhora. Um pouco difícil, porque cada membro morava num setor. Um morava lá perto do Castelo Forte da Samambaia, outro morava na QNL, um mora aqui em Taguatinga, outro Vicente Pires, o outro na São Sebastião. Então era muito coisa. Tá, e foi, de repente eles falaram que eu não precisava mais, eu não sei o que foi que houve, não precisa mais. Aí eu fui convidado a uma equipe que estava surgindo há 2 anos.
Aí eu falei, mas o diácono já pode? Pode, agora está autorizado. Então nós, os diáconos, estamos autorizados a acompanhar as equipes de Nossas Senhoras. Não foram só os diáconos permanentes, não. Se estendeu também para freiras. Ah, sim. Entendeu? Para freiras. Então hoje eu acompanho, né, essa equipe de Nossa Senhora também, como diácono, a gente pode acompanhar. Tem que ter o conselheiro espiritual. A equipe que eu acompanho, ela amadureceu agora, foi a última reunião do ano e a última reunião também de formação. Então o casal que formou aquela equipe se despediu agora na quinta-feira, né, e não vai mais acompanhar e nós vamos ter que caminhar sozinho. Mas então já temos mais essa função também que o diácono pode e deve fazer. Então, além disso que você perguntou, que a gente faz essas 3 coisas, né, nós podemos fazer muitas outras coisas. Quase sempre que a gente está presente, eles pedem assim uma orientação espiritual, né? Por exemplo, hoje é sábado, no próximo sábado eu fui convidado para fazer umas entregas de cestas básicas por uma comunidade muito carente em Lusiânia. E eu devo ir lá em Lusiânia a convite para abençoar as pessoas e os alimentos e voltar para trás. Então, essa é a dimensão da caridade, né? A dimensão da caridade que a gente não pode negar. Esse grupo também que eu faço parte agora há pouco, né, que é a equipe 82 de Nossa Senhora, é a última, né? É mais novinha. Então ela falou, olha, nós precisamos fazer uma ação caridosa agora em dezembro. O que a gente sugere e tal, aí eu apresentei a sugestão, agora à noite é que eu vou ler quais as mensagens, de que dia que nós vamos fazer, porque a proposta já é para amanhã, domingo, né, quem sabe, e sai amanhã. Mas antes do Natal já tá bom. Então tem essas muitas coisas que a gente pode fazer. A direção espiritual vocês também podem em alguns casos. Sim, podemos, né? Podemos direção espiritual para casar. Aqui eu faço isso, né? Eu já fiz algumas. Eu até digo para você que eu já ouvi confissão. Eita, mas não pode, né? A gente não pode. Eu já ouvi confissão. A pessoa... Pensou que era padre. Na minha paróquia tinha um padre que era eu escrito. Ah, entendi. A pessoa confundiu. A pessoa não perguntou, a pessoa já chegou contando. Antes que você falasse... Não tinha costume, ela não tinha costume de confissão, porque primeiro tem que pedir, tem que fazer sinal da cruz, tem que ter o ato penitencial, aquele negócio todo, né? Mas já chegou falando, olha, eu, graças a Deus, se você me perguntasse, juro por Deus, no outro mês eu não lembro nada, não lembro quem é a pessoa, não falou muito, a pessoa não falou muito, falou pouco, só começou, mas eu sinceramente, juro pra você, eu não sei quem é, e isso aconteceu mais de uma vez, não sei quem é. Porque isso é uma faculdade que o padre não tem condição de saber, todo mundo confessa com ele, não é? No mutirão da confissão é 100 pessoas todo dia, não tem. Mas aí é que eu falei, peraí, só um pouquinho, eu posso te ouvir, vou te ouvir. Graças a Deus já recuperei casais. Graças a Deus. Você ouviu mais lá para aconselhamento, não? Aconselhamento. Não. Agora esse eu só esperei ela respirar. Quando ela respirou, eu falei, não sou padre. Calma, mulher. Não sou padre. Mas fique tranquila, viu? Porque qualquer coisa que a senhora me falar e pedir segredo, eu sou obrigado a guardar. Por isso, Abel, que eu acho que, sabe, eu acho que é uma das coisas que o padre não pode casar, sabia? Está entrando num outro assunto. Não pode casar, porque não tem segredo entre marido e mulher. Né? Aí ela quer saber o que fulaninha confessou com ele. Opa, caiu de novo, produção. Produção. E eu agora coloco do jeito certo. Conseguiu? Pronto. Então, e como é que é sua vida familiar? Já tá? Já tá indo? Já. Aí, graças a Deus, foi assim, né? Minha vida familiar, os meus filhos já tinham idade para opinar sobre isso, né? Todos eles concordaram. Eu já tinha um filho casado, né? Já tinha um filho. Não me lembro. Não me lembro. Mas então tinha, porque eu vejo que quando o candidato ao diaconado, ele tem filho pequeno, fica um pouco difícil, porque o filho precisa dele. Ele precisa ir na escola, ele precisa acompanhar na catequese, tem uma série de coisas, levar no médico e tal, né? Aí quando tá mais crescidinho é tranquilo. Então, aí a bondade do diácono, você consegue orientar a sua família. Existe não sei se você concorda comigo, mas existe assim como que um respeito da família pela sua função diaconal. Embora você seja o pai, existe mais um motivo para o respeito. Isso. Então eles agrega, né? Agrega.
Então todos os 3 são casados, eles têm que fazer tudo para manter o matrimônio deles, né? Porque eu posso ter agido errado, completamente errado, ser completamente criticado, mas eu fiz umas exigências na minha vida que eu tenho 3 filhos. E eu falava, nenhum de vocês pode arrumar um namorado que não seja católico. Porque se não for católico, saiba que eu não farei o casamento e vai haver um problema muito sério no batismo. Faz lá ou faz aqui. Então, por favor, eu quero que vocês arrumem um namorado que seja católicos. Tanto é que eu tenho um filho, meu filho é casado com a menina que só ela é católica. Ninguém da família participa de nada. Tem criança com 5 anos, 6 anos que não é batizada, né? Mas essa foi... alguém pode me criticar, você estava errado, não pode ser assim. Não pode ser assim. Aí quando é namorado, pode separar, pode arrumar outro, viu, cara? Não tem essa conversa, não. Mas foi muito tranquilo. Teve muitos problemas por causa da vida diaconal dentro da família. Quais são os principais desafios? Não, foi pouquíssimo, porque o que o próprio Alberto estava falando. Se você souber conciliar, então a minha agenda fica lá em cima da escrivaninha aberta. Então eu anoto as coisas lá e falo para ela, olha, combinei com Sara que às 15 horas estarei com ela lá na São José do Lúcio Costa. Hoje eu falei com ela, eu estou agendando um casamento para 9 de julho de 2022. Então e a gente consegue conciliar. Por exemplo, ela marcou uma viagem para o dia, acho que 15 de janeiro. Então, ela já anota lá. Eu já comunico a minha paróquia, dia 15 de janeiro, a 25 de janeiro eu não estarei, porque nós estamos em viagem. E eu que ainda fico cutucando, né, com essa pandemia, ela quer visitar a irmã dela. Agora mesmo eu falei com ela, eu falei, olha, vai fazer 2 anos que eu visitei o seu irmão. Se você não quiser ir, eu vou. Eu vou pegar o carro aqui de manhã, são 330 quilômetros daqui, e eu vou lá visitar o seu irmão e volto. Se você não quiser ir, eu vou sozinho. Né? Então, quando você concilia as duas coisas, né, funciona muito bem. Funciona muito bem. Tudo que ela precisa da parte dela para ser ministra extraordinária da Sagrada Comunhão, todos os compromissos dela, tudo eu apoio, tudo eu levo, tudo eu espero, e o meu também. Essas reuniões que eu faço da equipe de Nossa Senhora, tem uma que é 3 horas de duração e ela começa às 20h30. Então, quer dizer, eu só saio da casa às 23h30. Então, normalmente eu chego no outro dia em casa, né? Eu chego depois da meia-noite, mas ela entende. Eu acho que talvez no início tenha havido alguma coisinha, mas não me lembro, não foi nada assim marcante, nada. Quer dizer, abraçava muita coisa na igreja, né? Não, eu não abraço muita coisa. Não. Entendi. Que bom, né? E assim, se uma pessoa, se um rapaz, alguém mais velho também, um homem, quiser virar diácono, o que ele precisa fazer? Primeiro é estar aberto ao chamado de Deus, né? Porque o diaconato é uma vocação, mas a principal dela, e é para todos, né? Comum a todos, é a santidade. Porque o alvo é o céu, né? O alvo é o céu. O alvo é o céu, né? Então esse que é tecido, isso aqui que eu mostrei, né? Em relação à nossa vida, ao nosso chamado, ele só se completa lá com o Senhor. Então, estar aberto, ouvidos abertos, coração aberto ao chamado de Deus e não fazer como eu, né? Que eu fui fugindo. Mas se você fugir, e se for vontade de Deus, pode ficar tranquilo que você assim mesmo vai ser. Ele sabe pescar a gente. Então é isso. Há um perigo também da pessoa querer por ela mesma. Não dá certo. Sabe? Querer por ela mesma não dá certo. Porque busca, não sei o que a pessoa muitas vezes busca posição, estudo, cargo, né? Entendi. Querer ser diácono ou ser outra coisa para ela mesma, não. Quando é vontade de Deus, funciona diferente. Você fica sem dúvida nenhuma que é a vontade de Deus. Entendo. Entendeu? Então, está aberto. Os sinais te apresentam aí. Né? No meu caso, foram esse aqui, né? Os diáconos, os Jimenez, o que eu já falei aqui, né? Então, foram pessoas, muitas delas diáconos, que foram sinais de Deus. Elas foram carta de Deus para mim. Eu costumo dizer isso.
Seja para o outro, você pode ser leigo, padre, diácono, mas seja para o outro uma carta, de modo que o outro possa viver o Evangelho. Se você diz assim, mas eu sou pequeno, diácono, nem uma carta eu sou, seja então uma letra. Mas se você acha que é tão pequeno, seja um pingo nos is, né? Seja um pinguinho, tanto que a sua vida traduza o Evangelho, traduza a vontade de Deus. Isso é o que é o mais importante, sendo diácono, padre, bispo ou não, leigo, é que nós sejamos um pinguinho do i para a vida do outro, de modo que o Evangelho possa ser vivido pelo outro. Isso é o principal da nossa vida. E graças a Deus existe alguma remuneração para os diáconos que realmente têm as suas dificuldades, né? Você citou o caso do Nery, por exemplo. O Nery já foi ordenado mais tarde, então o Nery não dirigia. Então precisa do Nery, alguém tinha que buscar, tinha que levar e tal. E tem um diácono ou outro aí que precisa de ajuda, né? Mas graças a Deus a gente não é remunerado, então essa coisa não sobe pela cabeça. Muito pelo contrário, né? Nós somos igual todo paroquiano, somos dizimistas, contribuímos com tudo que tem que contribuir, com campanha, né? A paróquia já está na 3ª campanha de construção da Capela Santa Giana, e a gente é um paroquiano, então graças a Deus a gente não é remunerado. E de vez em quando a gente ouve. Na semana passada eu ouvi uma frase de um bilionário, e ele dizia: quanto mais você ajuda, mais você é ajudado. Isso é verdade. Então é impressionante. Então não somos remunerados. E cá para nós, nosso material é caro, né? Uma estola, uma camisa clerical. Paramento litúrgico, né? No geral. Que bom. Agora, o leque de servir do diácono é muito amplo. É muito amplo. Então a gente pontua aqui uma coisa ou outra, mas tem a formação também. Aqui mesmo nós temos um núcleo de formação, então um projeto de formação, tá? Para adultos. A catequese precisa da nossa assistência, a gente vai também ajuda. Precisa. Então o leque de serviço do diácono é grande, e ele também tem a família, então fica essa função aí. E tem que ser ungida por Deus, senão você se esconde atrás de uma delas, e não pode. É uma vocação mesmo. É uma vocação. Muito interessante. Não tenha medo, viu? Ninguém tenha medo de se entregar a Deus totalmente, né? Não tenha medo. Eu fugia igual o Jonas, mas não adiantou. Ainda bem. As graças, né? As graças que o Senhor recebe. Não é nem muito importante quando você percebe a graça na sua vida. É melhor quando você percebe. E eu toda a vida agradeci muito a Deus por isso. Eu percebo a graça de Deus na minha vida, não de imediato, mas depois. Depois, né? Depois é que eu me lembro quando eu comecei o curso de teologia, tá? Isso foi em 95, né, que eu comecei o curso. E antes de 94 eu tinha um problema na garganta, que era uma coisa assim terrível, e ela era transmissível, transmitia para os filhos e tal. Chegou um paroquiano e falou assim: eu tenho um remedinho fitoterápico, que você vai fazer um gargarejo, você vai ficar bom nessa garganta. Quando eu terminei isso há muitos anos, durante os 3 anos meu de teologia, que eu faltei 2 aulas no curso de teologia, eu faltei uma porque o meu carro pifou, eu não tive como, eu fui na escola, aí todo mundo falou: volte, pegue seu carro, que está no Setor Comercial Sul, amanhã ele vai estar todo depenado. Aí eu voltei, aí perdi a aula. E uma outra vez que eu vim para casa para voltar para a segunda aula, eu fiquei com preguiça e não voltei, foi só. Então eu não tive nenhum problema de saúde nos 3 anos que eu fiz o curso de teologia, nada. Então, quer dizer, uma coisa que acontece lá na frente, são muitas as graças, né? Só quis citar essa aí, mas são muitas as graças que a gente recebe. Depois é que a gente percebe, né? Graças a Deus não é nem imediato, porque senão você está fazendo uma troca com Deus, não funciona muito bem. Uma última pergunta que eu queria fazer para vocês. Vocês têm alguma obrigação de oração com a igreja? Boa Quais pergunta, são né, essas? Boa pergunta essa. Boa pergunta. Quase que a gente trouxe, né? Liturgia das Horas. Chama Liturgia das Horas. E a cada dia mais pessoas têm usado a Liturgia das Horas. Tem um volume que é tamanho dessa Bíblia, que está aí com o Alberto. O menor volume, ele é maior do que uma agenda. Então ele tem oração de 3 em 3 horas.
3 em 3 horas. Para o padre é exigido, né, todas elas. Para os diáconos não exige, porque por causa da família, por causa disso tudo, né? Mas nós temos principalmente a oração da manhã, né? Então, As laudes. As laudes. Eu faço laudes e ofício das leituras. Pela manhã. Ou quando eu perco, aí eu faço as vésperas e ofício das leituras. É o ofício das leituras. Porque eu gosto muito do ofício das leituras, né? Eu tenho uma queda assim pelo ofício das leituras. Então, essas orações são obrigatórias, além das obrigações de todo cristão. Terços, né? Terços. Outro dia eu fiz um que eu não tinha feito ainda e achei muito interessante, foi o Cerco de Jericó. Não tinha feito ainda. Aqui tem bastante na paróquia, né? Tem, periodicamente. Não, eu fiz as orações do Terço de Jericó. Não o terço em si que eu não fiz ainda. Na paróquia, com tudo que tem que ser feito, né? Não fiz ainda. Mas nós temos que ser pessoa de oração. Não dá. Se não for oração, a gente não se sustenta. E eu, graças a Deus, eu tenho uma esposa que é oração. Parece que nós temos 2 santas aqui, né? Que acompanham vocês. Olha, menina, Oração. eu digo nas palestras que eu faço, eu não sei como que uma mulher está me aguentando há 48 anos. Não sei. E ela me pegou do nada, não valia nada. Era um playboy. Deus olhou por ela, né? Tudo que eu tenho foi através dela, tudo. Bom, a insistência, né? Quando às vezes eu já disse umas 2 vezes para ela assim que eu estava com preguiça, ela falou assim: é a sua função. Tô nem aí, vai. É a sua função. Hoje na missa ela falou: não, se você quiser ir na missa, eu mesmo tomei a decisão para não ficar muito tempo sozinha, né? Mas ela fala comigo: é a sua função. Já houve caso de eu estar no cemitério, disse que não tinha mais ninguém, eu fui embora para casa. Quando eu cheguei em casa, que comecei a tirar telefone, as vestes, o telefone tocou. Olha aí. Eu falei: mas eu tenho que voltar lá. Ela falou: é a sua função. Viu? Ela fica vigiando. E hoje eu não moro pertinho mais, eu morava pertinho do cemitério, dava para ir a pé. Né? Hoje não, hoje eu moro longe, né? Moro uns 11 quilômetros mais ou menos, não é tão longe. Mas ela fala de vez em quando comigo: é a sua função. Vá. Ela fica lembrando ainda, né? Não posso ter preguiça. Coisa boa. Não pode ter preguiça. Hoje, para arrumar as cadeiras, eu falei: será que eu vou? Ela falou: claro que você vai. Claro. Que coisa boa. Você não era o 8º lá que tinha que fazer arrumar as cadeiras? Então vá, senão vai ter só 7. Eu lembro de um fato na minha formação. Eu estava ainda na escola, né? E tem aquele diálogo das esposas dos diáconos com as dos candidatos. Opa! Tá? Olha só, Isso é muito como é que é importante. esse diálogo? Então, tem a conversa, as partilhas, e uma delas partilhou, né? Uma esposa de diácono, ela partilhou que ela autorizou, né? O marido dela, que tem que, se não autorizar, ele não é, mas depois que ela autorizou, ela caiu a ficha. Que ela disse: peraí, Não era bem eu isso. autorizei, e como é que eu vou competir com essa outra? A outra é a igreja. A outra é a igreja. Entendeu? Mas houve muito isso, Não né? é? Aí as outras ficam com se fosse possível ter barba, né? Barba de molho, porque vê o testemunho da outra. Mas muitos testemunhos positivos, né? De esposas também. Muitos. Tem esposa aí que muitos, toma muitos. conta de muita coisa. Tem um grupo de esposa, né? É quase que uma diaconisa, né? É quase que uma diaconisa. Fica ali do lado. Não, e Apelidaram a minha esposa já de diaconisa. a graça que nós recebemos, ela é estendida à Extensiva à esposa. Interessante. Extensiva Nossa, muito legal. A gente observa também uma certa diferença, né? No entusiasmo. Né? E é um só corpo também, né? Como que a família só? toda, né? Porque tendo 2, né? O pai e a mãe ali no mesmo barco, fazendo a mesma coisa, como é que influi na família, né? É impressionante. E assim, se por exemplo a esposa de vocês falece, enfim, ou então algum diácono fica viúvo, ele pode se tornar padre? Pode. Não obrigatoriamente, né? Não, obrigado. Pode. Mas é facultativo. Se for também um chamado, né? Agora, quer que eu te diga uma coisa? Já teve um caso aqui em Brasília, né? Já teve um caso. Que foi ordenado, né? Foi ordenado. Mas você sabe de uma coisa, para ser muito sincero, graças a Deus, ele nem esquentou a cadeira e morreu. Meu Né? Deus! Sabe por quê? Até hoje, por isso nós estamos aqui gravando, até hoje, o número de pessoas que não sabem o que é um diácono. Eu ia falar sobre isso. Agora, uma vez eu fiz um comentário numa palestra, falei: aí, ele está lá como padre, aí fica o menino correndo dentro da igreja, alguém fala: mas que menininho encapetado? Falei: fica quieto, é neto do padre. Falou: neto então, porque foi casado, que rolo é esse? Até Confunde. entender, né? Eu acho mais que a gente vai fazer, o nosso não foi um juramento não, mas como que uma promessa a Deus.
Ficou viúvo, permaneça viúvo. Permanente. O nome já diz permanente. Permanente. Não queira ser padre, não. Porque você tem que voltar para a escola, complementando, né, Alberto? Tem umas matérias que a gente não fez, né? Porque o seminário fica 7 anos, nós ficamos 4, né? Você vai para o seminário, faz algumas matérias, mais alguns discernimentos e vai ser ordenado presbítero. Entendi. Mas é possível, mas são pouquíssimos. São poucos. É bem Aqui, raro. quantos viúvos nós temos em Brasília? Só Paulo, acho que deve ter. Roberto, Francisco em Taguatinga, nós temos uns 4 ou 5, tem um, tem um que também não deu certo. Entendi. Tem uns 2 aí que estão solteiros, mas eles não... Mas teve um caso, mas parece que era militar, né? Esse que foi ordenado presbítero, era militar. Eu acho que era, não tenho. Era militar. Conheci. Mas não esquentou a cadeira, não. Olha só que Não, coisa. esquentou a cadeira. Mas... Pronto. Bom, vocês querem dizer mais alguma coisa para o nosso público que está assistindo? Qual foi a sua pergunta anterior? Porque eu tinha alguma coisa para falar e eu acho que eu ia completar e Eu passei. falei sobre as orações Certo. de vocês e depois nós falamos sobre... Família. A família foi antes. Não, mas eu digo agora que aí ele... Se O casava, padre, ixi. se poderia Não. ser padre. mas não era isso não. As pessoas não conhecem muito bem o que é o diácono. Isso, era Ah, isso. ótimo. Porque o que acontece? O diaconato ainda não é bem conhecido. A pessoa olha para o Birajara, olha para mim, uns veem como padre e não somos padres. Outros veem como leigos e não somos leigos. Então é algo que ainda precisa, aos pouquinhos, que seja conscientizado. É muito recente também, É né? relativamente recente. Então precisa de conscientização. Né? E nem convém que a gente... Eu, por exemplo, estou aqui, né, de cresma, mas não convém que a gente ande de cresma. Que as pessoas confundem. Não, mais ainda porque não é muito conhecido. Não, eu só ando de cresma quando estamos oficialmente pela igreja. Ah, sim, que é for uma missão. sair ali agora eu tiro cresma. Sair ali agora eu tiro. Porque as pessoas ainda não entendem, né? Mas Mas aos poucos, né? Aos poucos eles vão entender. Aos poucos vão entendendo. agora tem... Nós estamos encerrando. Imagina um Klesman andando de mão dada, né? Pois é. Não, mas a gente tem que ter discernimento. Tem que ter Nós discernimento, perdemos né? o uso do cresma em Brasília por 2 anos por causa disso. Por causa disso? Por causa disso. Olha só. O comportamento de um diácono no cinema com a esposa E com crédito. e com o Cléber. Ai, não tá, né? Tá vendo? E Ai, não tá. fomos suspensos, eu fiz uma viagem na Terra Santa, missas e tal, não levei klezma. Não podia. Não, eu fui suspenso. Qualquer lugar do mundo, né? Mas eu, sabe, eu às vezes falo isso por aí, a gente está encerrando, mas na nossa comunidade e tal, nós somos os únicos que nem o padre, nem o papa pode ter os 7 sacramentos. Somente os diáconos permanentes. Isso é uma... Para a gente subir no pódio? Não. Isso é mais... Eu vou ter que dar a resposta de 7. Aumenta o compromisso. A Deus. Eu tenho que dar a resposta de 1 até 7. Pense bem. Enquanto que a maioria dá a resposta de 5, né? Máximo 6, mas nunca de 7. Mas nós somos o que vamos dar a resposta de 7 sacramentos. Eu nunca vou ter esse problema. Não? O processo de diaconisa foi arquivado novamente. Mas é um santo problema esse. É o santo problema. É verdade, faz sentido. Santo Graças desafio. a Deus. Então, quer dizer, nós temos mais responsabilidade, né? Nós temos, ser sério, tem muitos lugares, né, quem não pode entrar. A gente não convém entrar num boteco. Tem muitos lugares que a gente não deve entrar. Até esse comportamento com a esposa, né? Se você está num shopping, por exemplo, que é muito desconhecido, né? Fique bem maneirado, né? Não há necessidade de... Outro dia alguém me falou o seguinte, que a minha paróquia tem umas setas que a pessoa deve se sentar. Falou, não, eu não vou sentar aqui, minha esposa aqui, porque nós somos casais e vou sentar os 2 aqui. Porque eu só sento que for com ela. Eu falei, rapaz, mas então eu estou perdido, porque eu nunca sentei com a minha esposa lá no banco, rapaz. Toda vez ela está no banco, eu estou aqui no presbitério. É só 1 hora, meu amigo, que você tem que ficar. Então a gente tem que tomar esses cuidados, né? Como diácono, a gente tem que tomar esses cuidados, porque, como o Alberto falou, o diaconado não é muito conhecido, né? E tanto é que nessa entrevista que nós estamos tendo aqui vai esclarecer muitas pessoas, né? Não é muito conhecido, então não convém e nem podemos causar nenhum escândalo
para o menor que seja, né? Para o pequenino. E eu desejo a vocês que continuem nessa caminhada. É difícil, né? Já esteve lá por Anápolis, que Deus abençoe o trabalho de vocês, né? Porque essa menina aqui, o Alberto, eu conheço bem. De vez em quando, desde que eu soube de alguma coisa da Sara, ela entra, eu fico olhando. Foi ela quem fez aquela roupa que ela está usando. É verdade. Que você seja muito feliz, essa profissional de mão cheia que você é. Amém. Cantora também na igreja. Amém. Qual a câmera que a gente olha? Que eu quero me dirigir diretamente aos jovens, tá? Os jovens aí, algo vividos. O chamado de Deus é como eu falei no início, né? Essa parte externa, visível, mas também a mais importante que aquela interna, do chamado no seu coração, no seu interior. Então tenha certeza, não tenha medo do chamado de Deus, mas como o Santo Agostinho mesmo diz, que há de mais difícil em nós é curvar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. O Santo Agostinho costuma de ciência escreveu isso, né? Que das 3 faculdades que nós temos, que é o intelecto, a vontade, o sentimento e a emoção, mais difícil é a nossa vontade, porque muitas vezes o intelecto já foi até atingido, né? A gente já sabe que Deus chamou, que Deus nos ama, mas essa tal da nossa vontade, se curvar dele, aí onde está o problema. Então não tenham medo, porque Deus nos ama, quer nós sejamos diáconos, padres, bispos, leigos, consagrados ou casados. O que importa é o chamado à santidade. Esse sim, a gente não pode perder. Mas, durante nossa caminhada, o nosso Senhor vai nos chamando para algumas funções específicas. Então, eu queria ter muito, na época dessa minha juventude, também esses conselhos, essas orientações. Mas, por uma questão de erro meu mesmo, porque meu pai me aconselhou muito bem, eu procurei os desaconselhos do mundo, que ensina tudo o contrário do que Deus ensina, tudo o contrário do que a nossa mãe igreja ensina. Então, eu dei muito trabalho, eu acho que ainda dou um trabalhinho ao nosso Senhor. Então, entreguem-se e não tenham medo, deixem Deus ser Deus em suas vidas. Amém. Amém. Pode dar benção. Você tá... Pode dar a benção. Eu agradeço a todos vocês por estarem conosco até aqui. E agora os nossos diáconos vão nos dar a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.